A série começa apresentando o mundo de História de uma maneira muito direta. Existe uma academia mágica chamada Regarden, e nesse lugar, a magia é tudo. Não é apenas uma vantagem, ela é a definição de valor humano. Quem tem aptidão mágica é respeitado, admirado, tem futuro. Quem não tem é invisível, no melhor dos casos, ou ativamente humilhado, no pior. O narrador deixa claro logo de cara que esse mundo tem uma hierarquia rígida e que existir fora dela é quase impossível. É aí que surge Will Selford. Ele está em seu 6º e último ano na academia, o ano mais crítico, o momento em que todos os alunos precisam consolidar seus créditos e demonstrar domínio mágico suficiente para avançar. Will sabe teoria melhor do que qualquer outro aluno. Seus exames escritos são perfeitos. Ele tem um conhecimento enciclopédico sobre monstros, masmorras, feitiços, estratégias de combate. Existe um problema que destrói toda essa competência. Will não consegue usar magia. Nenhuma. Zero. Ele é, tecnicamente falando, o pior aluno de uma escola de magia. A primeira cena em que o vemos de verdade é dentro de uma masmorra, sozinho, lutando contra uma criatura. Ele usa uma espada com uma habilidade que destoa completamente do ambiente ao seu redor, onde se espera que todos lutem com varinha e feitiços. É uma imagem deliberada. Will no ambiente errado, usando a ferramenta errada, mas sendo completamente eficaz de qualquer forma. Seu familiar, Kiki, uma criatura felina que carrega uma gema na testa, está sempre ao seu lado. Essa gema tem uma função importante que veremos depois. Voltamos para a sala de aula. O professor Edward Serfens está dando uma aula sobre feitiços elementares. Ele chama Will à frente da sala e pede que ele execute um feitiço de fogo básico em um minério de Balca, um exercício que qualquer aluno de primeiro ano faria sem dificuldade. Will vai à frente, tenta, nada acontece. Ele não tem como fazer o feitiço funcionar porque seu corpo simplesmente não canaliza energia mágica. Os colegas riem. É uma humilhação completa, calculada e pública. Edward não apenas deixa acontecer, ele provoca ativamente usando Will como exemplo do que uma pessoa sem magia representa, uma vergonha para a instituição. Cyan Wooster, um dos alunos mais talentosos da turma, resolve exibir-se e executa o feitiço do próprio lugar, sem nem se levantar. Edward imediatamente grita com Cyan pela arrogância, mas a mensagem do professor já estava dada. A supremacia da magia é absoluta, e quem não a possui não pertence a Regarden. Após as aulas, Will vai até o escritório do professor Workner Norgren, seu orientador. Workner é diferente de Edward. Ele não odeia Will, mas também não tem muita esperança no aluno. Ele é um homem prático, e a realidade prática é que Will está em situação crítica. Precisa de 4 créditos nos próximos 2 dias para não ser expulso da academia. Sem créditos de magia, graduar-se é praticamente impossível. Workner tenta, com certa delicadeza, sugerir que talvez Will deveria desistir. Will não quer nem ouvir. Como Will consegue crédito se não pode usar magia? Caçando monstros na masmorra que fica abaixo da academia. Cada monstro tem um valor em créditos conforme seu nível de dificuldade. Will desce sozinho, sem feitiços, usando apenas a espada e seu conhecimento profundo sobre cada criatura. É um método lento e perigoso, e que qualquer professor da escola diria ser impossível para alguém sem magia. Will faz isso há 6 anos. Agora, o plano. Precisa de 4 créditos, e resolve descer ao 6º andar da masmorra para enfrentar um monstro chamado Baskerville, que vale os créditos necessários. É uma criatura perigosa para a maioria dos alunos, mas dentro das capacidades de Will com a espada. O problema é que Cyan ouviu a conversa, e Cyan, que ainda está com o ego machucado pela sessão de humilhação da aula, decide que vai sabotá-lo. Ele desce a masmorra antes de Will com seus 2 amigos, com a intenção de matar o Baskerville antes de Will e garantir que Will não consiga os créditos, forçando sua expulsão. Na cabeça de Cyan, é uma jogada elegante. Ele elimina o problema sem sujar as mãos abertamente. Só que a masmorra não coopera com o plano de Cyan. Cyan e seus amigos estão no 6º andar quando encontram algo que não deveria estar ali, um sentinela do mal. Esse monstro normalmente habita andares muito mais profundos da masmorra. É uma criatura poderosa, brutal, que representa 10 créditos de dificuldade. Os 2 amigos de Cyan não têm a menor chance. Eles são massacrados rapidamente.
Não importa quantas bolas de fogo Cyan dispara, o sentinela continua avançando impávido. Cyan, que há pouco estava convicto de sua superioridade, agora está acuado, sem recursos, prestes a morrer. Will chega ao local e para. Ele avalia a situação, vê Cyan em perigo, e então vem um dos momentos mais importantes do episódio. Will pergunta a si mesmo se tem alguma obrigação de salvar esse cara. É uma pausa real. Ele claramente considera a possibilidade de ir embora. A morte de Cyan seria conveniente para Will em várias maneiras. É aqui que o episódio mostra quem Will é de verdade. Não é um herói que age por impulso. Não é alguém que salva pessoas porque é o que os heróis fazem. Will considera genuinamente a questão, e então se lembra por que está nessa academia. Elfaria, sua amiga de infância, disse a ele uma vez que ele é gentil e mais corajoso do que qualquer pessoa. Will não quer estar aqui por glória, nem para provar nada para os professores. Ele quer estar ao lado de Elfaria sem se envergonhar. E um homem que deixaria um outro para morrer quando poderia ajudar, não é alguém digno de ficar ao seu lado. Decisão tomada. Will entra em ação. O que acontece a seguir é extraordinário. Will não apenas derrota o sentinela, ele o aniquila. A criatura que destruiu os dois companheiros de Cyan com facilidade e resistiu a todos os seus feitiços é demolida por Will usando só a espada. E para contextualizar a escala disso, um monstro de 2 créditos já seria um desafio sério para um aluno médio. O sentinela vale 10. Will destrói esse monstro como se fosse um exercício de aquecimento. A cena é transmitida em tempo real no escritório de Workner. A geme de Kiki funciona como uma câmera. Ela projeta tudo o que acontece ao redor de Will. Edward, que havia ido até Workner para pressionar pela expulsão do aluno, vê cada segundo da batalha. Workner faz uma narração enquanto Will combate, e a expressão de Edward ao ver o que o aluno sem talento é capaz de fazer é de pura incredulidade. O homem que minutos antes estava argumentando que Will não tem lugar em Regarden, agora assiste em silêncio, enquanto esse mesmo aluno faz algo que a maioria dos magos experientes não conseguiria. Will ganha 10 créditos de uma vez só, mais do que o dobro do que precisava. Ele salva Cyan, que fica completamente sem palavras. E o episódio fecha com Will recebendo seus créditos de Workner e narrando brevemente ao espectador. Esta é a história de Wistória, um garoto sem magia numa escola de magia, tentando cumprir uma promessa para a pessoa que ama. 5 anos atrás, Will ainda está no começo de sua trajetória em Highgarden. Já nessa época, outros alunos o criticam e o diminuem. O padrão de rejeição não é novo, já está instalado faz tempo. O flashback serve para estabelecer que a situação de Will não é uma crise recente, é uma realidade com que ele convive há anos. De volta ao presente, logo depois dos acontecimentos do episódio anterior, a notícia da derrota do Sentinela do Mal se espalha pela academia, mas com uma versão distorcida. O colega Lyriel conta para todo mundo que foi Sion quem derrotou o Sentinela sozinho. Internamente, Sion sabe exatamente o que aconteceu. Ele sabe que foi o Will, e isso o corrói de um jeito que ele claramente não sabe administrar. Sion é o tipo de pessoa cuja identidade inteira está construída sobre ser o melhor. E agora ele carrega o conhecimento de que alguém que ele desprezava o salvou de uma morte certa e fez algo que ele não conseguiu fazer. Sion confronta Will. Colette intervém imediatamente, mandando Sion ir embora. O grupo de Sion recua. Will confirma que algo aconteceu entre eles na masmorra, mas não entra em detalhes. Ele não precisa provar nada para ninguém. Enquanto isso, o professor Edward está em movimento. O resultado da batalha não o convenceu de nada. Se alguma coisa, irritou mais. Ele vai até a diretora da academia, Cauldron Enove, com uma demanda simples: expulsar o Will Safford de Highgarden. Edward argumenta que Will não tem lugar ali por não ser um mago verdadeiro. A magia é o único critério que importa, e o Will não passa nesse critério. A diretora Cauldron é um personagem que o episódio apresenta de forma ambígua a princípio. Ela parece fria, distante, calculista. Ela abre um livro com o registro de todos os alunos e lista as conquistas de Will, suas notas perfeitas nos exames teóricos, seus créditos acumulados na masmorra, sua consistência ao longo de 6 anos. Usa tudo isso para argumentar que Will não deve ser expulso. E acrescenta: mesmo que Will nunca se torne um magia Vander, ele tem habilidades suficientes para seguir outras carreiras, curandeiro, artíficer. Edward não aceita. E então Cauldron faz algo inesperado.
Ela sugere que Edward mesmo aplique o teste em Will, que ele determine pessoalmente se o garoto tem valor aqui. Quando Edward parte convicto de que vai destruir Will no teste, Keldron fica sozinha, e o que ela pensa revela muito sobre sua posição real. Ela pensa para si mesma: teste ele ao máximo e determine a verdade por você mesmo. A implicação é que ela não está com medo de que Will fale. Ela está confiante de que Will vai surpreender Edward da mesma forma que a surpreendeu antes. Tudo isso leva ao momento central do episódio, o duelo entre o Will e o professor Edward. É uma situação completamente assimétrica. Um professor mago veterano que quase alcançou o título de magia Vander contra um aluno de 6º ano sem nenhuma magia, sem vainha, com apenas uma espada. Edward deixa claro que não vai segurar nada. Ele quer resolver isso de uma vez por todas. A luta começa com Edward usando magia plenamente. Will não tem escudo. Não tem nada além de velocidade, reflexos e conhecimento sobre como os feitiços se movem. Por vários minutos, Edward espanca Will com ataques mágicos. Will aguenta, não porque seja invulnerável, ele está sendo machucado, mas porque não cede. Edward fica impressionado, mesmo que não mostre. Ele pergunta por que Will insiste em lutar sem magia, por que ele continua estando aqui. E então vem um momento que define o episódio. Will pega seus óculos de proteção, o sinal de que ainda está na batalha, e responde diretamente. Ele quer estar ao lado da pessoa que ama, quer cumprir a promessa que fez com Elfie. Isso não é retórica para Will, é a verdade mais simples e mais completa que ele tem. Edward não respeita essa resposta. Para ele isso é sentimentalismo bobo, o tipo de motivação fraca que explica por que Will não deveria estar aqui. Ele dispara seu ataque mais poderoso. Nesse exato momento, Colette chega com a espada de Will. Ela percebeu o que estava acontecendo e foi buscá-la. Kiki, o familiar, tinha ido atrás da espada também. Com a arma em mãos e os óculos no rosto, Will corta o ataque de Edward ao meio, literalmente ao meio. Um feitiço poderoso, partido pela metade por uma espada. Torna tudo mais poderoso é o contexto emocional. Will não fez aquilo para provar que é forte. Ele fez porque queria ver o pôr do sol com Elfie, e ninguém vai tirá-lo do caminho para isso. A pureza da motivação contrasta diretamente com a amargura do professor que tenta destruí-lo. Depois da batalha, a diretora Keldron mostra o resultado do duelo a Workner. Ela diz a Will que se continuar evoluindo, pode ter uma chance de ascender a torre e cumprir o sonho que ele e Elfaria compartilham. Não é uma garantia, é uma abertura, e para Will, que vive de aberturas, é suficiente. O episódio também aprofunda a mecânica do mundo. Workner explica em aula o que significa ascender a torre. Isso é avançar para um instituto superior que fica acima da academia. Quem chega lá se torna automaticamente um candidato à magia Vander, os guardiões mágicos mais poderosos do mundo. Existem 2 métodos para essa ascensão. O sistema é rígido, burocrático, e foi construído sobre a premissa de que apenas magos podem aspirar a ele. Will é prova de que essa premissa pode estar errada. A despedida de Elfaria. Uma versão mais jovem de Will e Elfaria estão juntos. Elfaria diz a Will que ele é gentil e corajoso. Ela então tira os óculos de proteção que usa e os dá a Will, os mesmos óculos que ele usa em todas as suas batalhas até hoje. Will promete que vão assistir ao pôr do sol juntos um dia. Elfaria sorri e parte para a torre. Will fica sozinho e chora. Workner aparece e Will declara que aquela é a última vez que vai chorar. No presente, Will está fazendo sua rota matinal de entrega de jornais, um de seus vários empregos para pagar a mensalidade da academia. Enquanto junta os jornais que derrubou ao tropeçar, lê uma notícia. Elfaria criou seu 12º feitiço original. Isso é um feito histórico. Criar 12 feitiços completamente novos coloca Elfaria entre as magas mais poderosas que já existiram. Logo depois, chega ao conhecimento de todos na academia uma notícia. O Instituto Superior, onde os Magia Vander residem, emitiu uma ordem para a academia. Elfaria, usando sua autoridade como Magia Vander, solicita que a academia colete núcleos de gelo de criaturas chamadas Frostwalkers, que vivem nos andares intermediários da masmorra. É uma missão aberta para qualquer aluno que queira pegar. Quem completar ganha créditos e, provavelmente, atenção do Instituto. Para Will, isso é mais do que uma missão de créditos. Elfaria pediu algo. Ele pode atender a esse pedido. Essa é a conexão mais próxima que ele tem com ela no momento. A possibilidade de ajudar,
mesmo à distância. Ele corre para o dormitório e vai até o seu companheiro de quarto, Rost Nauman, um estudante especializado em engenharia mágica, alguém que cria e fabrica itens mágicos e equipamentos mágicos. Rost é um personagem charmoso. Ele não tem talento grandioso para combate, mas é meticuloso, criativo e genuinamente amigo de Will. Will pede que Rost fabrique itens específicos para essa missão, incluindo explosivos mágicos adaptados para o tipo de monstro que ele vai enfrentar. Rost concorda sem hesitar. Will desce ao quarto andar da masmorra. O lugar está movimentado. A ordem aberta de Eupharia atraiu dezenas de alunos que também querem os créditos. Will precisa encontrar uma área menos concorrida. Enquanto navega pelos corredores da masmorra, ouve barulho de luta e encontra uma aluna sendo atacada por monstros. Ele a salva sem hesitar. A aluna se apresenta como Iris Churchill. Ela é nova, Will não a reconhece bem, e conta que já foi salva por Eupharia uma vez, o que gera uma conexão imediata com Will. Os dois decidem trabalhar juntos para completar a missão, coletar os núcleos de Frostwalker. Eles começam a caçar Frostwalkers no quarto andar. Will não usa busca mágica. Em vez disso, confia no seu conhecimento sobre o comportamento dos monstros, sua intuição e sua experiência de anos caçando nessa masmorra. Iris observa isso com curiosidade crescente. Então, encontram o problema. No lugar de um Frostwalker comum, eles esbarram em um exemplar muito fora do padrão, o Frost Rex, uma versão excepcional e absurdamente mais poderosa do monstro que deveriam enfrentar. É o tipo de criatura que um grupo de magos experientes evitaria. Will e Iris estão ali, com Will tendo apenas uma espada e itens fabricados por Rost. Will analisa o Frost Rex em tempo real, aplicando seu conhecimento teórico sobre a criatura. Ele conhece os pontos fracos, o padrão de movimentos, como o gelo que ela projeta se comporta. Usando cordas para imobilizar o monstro e os explosivos que Rost fabricou, Will cria uma estratégia que contorna completamente a necessidade de magia ofensiva. O Frost Rex é derrotado. Iris assiste a tudo isso com olhos cada vez mais abertos. Esse garoto que não tem talento acabou de derrotar um monstro de elite apenas com lógica, preparação e habilidade física. Ela não comenta em voz alta, mas está processando cada detalhe. A revelação mais importante do episódio chega. Iris Churchill não existe. O nome é uma identidade falsa. Iris é, na verdade, a Iris X Stella Maris, a vigia oficial dos Magia Vander, uma agente enviada especificamente por Eupharia para se infiltrar na academia disfarçada de estudante e observar Will de perto. Isso muda tudo o que vimos até aqui. Eupharia não está apenas esperando passivamente que Will cumpra a sua promessa. Ela está ativamente monitorando seu progresso. Mandou uma agente de confiança para ficar perto dele, ver o que ele é capaz de fazer e reportar para de volta. Iris vai até o Instituto Superior, onde uma reunião dos Magia Vander está acontecendo. Os presentes são Cariot, Fação do Fogo, Eleanor, Fação dos Elfos, ou Relâmpago, Zell, Fação do Vento, e Eupharia, que comanda a Fação do Gelo. Cariot faz piada sobre como a reunião é entediante, mas Eleanor está preocupada. Ela fala do Dia do Destino, um evento futuro nebuloso sobre o qual pouco se sabe ainda, mas que claramente carrega enorme peso. Eleanor teme que não teremos guerreiros suficientes e que a história vai se repetir. Zell pergunta a Iris, que ele chama de Vigia, se ela encontrou alguém capaz de ajudá-los a impedir o Dia do Destino. Iris responde sem hesitar. Ela recomenda Will. Ele é o único estudante que ela viu que tem potencial real para o que eles precisam. A reação é dividida. Alguns dos Magia Vander concordam com Iris. Outros são céticos. Will não tem magia. Como poderia ser útil em algo dessa escala? Antes que Eleanor e Zell entrem em conflito, Cariot propõe uma solução prática: esperar. O grande festival mágico está se aproximando, o maior evento da academia. Cariot sugere que o festival vai revelar muito mais sobre os alunos e que podem tomar uma decisão mais informada depois. Os Magia Vander partem, deixando Iris e Eupharia sozinhas. Iris diz a Eupharia que Will é um guerreiro excepcional, que o que ela viu nele na masmorra é único. Eupharia materializa um cristal de gelo na palma da mão, olha para ele e pronuncia o nome de Will. Ela sorri. É o primeiro vislumbre real de Eupharia na série.
Ela não é uma figura distante e abstrata, é uma jovem mulher que está ativamente pensando no amigo de infância que prometeu reencontrar. O cristal que ela segura, a forma como diz o nome dele, tudo sugere que a espera é longa e que ela também sente o peso dela. O episódio começa com uma prova prática no pátio da academia. Os alunos precisam usar magia para derrotar golems, construtos mágicos usados como alvos de treinamento. A lógica é simples. Os golems têm pontos vulneráveis que podem ser destruídos com os feitiços certos. Todo aluno usa bainha, conjura, ataca. Will também está participando, mas sem magia, ele faz o único que sabe fazer. Tenta resolver o problema na força física. Vai em direção a um golem e está prestes a socar quando os colegas começam a rir e zoar. Vai resolver no taco, sem mágica. É o tipo de situação em que Will é colocado rotineiramente, fazendo a coisa certa da maneira errada, sendo ridicularizado por um sistema que não tem espaço para ele. E é aí que surge Julius Rainberg pela primeira vez com impacto real. Julius está com seus 2 lacaios habituais, porque todo antagonista de academia tem 2 lacaios, e não perde a oportunidade de colocar Will no chão verbalmente. Julius é diferente de Sion. Onde Sion é arrogante, mas tem uma camada de insegurança visível, Julius parece frio, calculado, com uma crueldade que parece mais consciente e deliberada. Ele é um dos candidatos mais sérios a ascender a torre nessa turma. O episódio apresenta os 3 estudantes que estão claramente na elite da turma: Lihanna Wenzells, Wignall Lindor e Julius Rainberg, todos com mais de 10.000 créditos acumulados. Para contexto, Will mal tem um mínimo para sobreviver na escola. A lacuna não é grande, é absurda. Lihanna e Wignall têm um intercâmbio tenso com Julius depois da prova, com Julius sinalizando que quer enfrentá-los um dia. Lihanna e Wignall respondem com indiferença calculada. Todos os 3 são jogadores sérios nesse jogo. Depois da prova, Colette se junta ao Will no refeitório. Ela traz o assunto do grande festival mágico, o evento bienal mais importante da academia. É uma competição entre as 4 facções da torre, e durante o festival, os recrutadores das facções observam os alunos em busca de talentos para recrutar. Colette diz ao Will que ele precisa ser visto. O festival é talvez a única oportunidade real que ele tem de se destacar para pessoas que importam. Colette explica as 4 facções da torre. Cada uma é liderada por um Magia Vanderlei, e cada uma representa um elemento ou escola de magia. Eupharia lidera a facção do gelo. Participar do festival e se destacar poderia colocar Will no radar dessas facções, incluindo a de Eupharia. É a conexão mais direta que existe entre o festival e o objetivo de longo prazo de Will. O problema é que Will está pensando em pular o festival. Da última vez que participou, 2 anos atrás, no 4º ano, foi um desastre. Sem magia, ele foi eliminado rapidamente e o episódio virou história de piada entre os colegas. Ele não está ansioso para repetir a experiência. Will e Colette vão ao corredor dos armários e descobrem acidentalmente uma passagem secreta escondida dentro de um dos armários. A passagem leva a uma arena de apostas clandestina, onde alunos fazem apostas nos resultados do grande festival mágico. É uma cena que expande o mundo da série de forma interessante. Mostra que há toda uma economia paralela e informal girando em torno do festival, que o interesse dos alunos vai muito além do que a academia admite oficialmente. À noite, Will vai para um de seus empregos de meio período. Ele trabalha em uma taverna gerenciada por Dina, uma anã, um estabelecimento frequentado principalmente por anões, uma raça que não possui magia e é vista com desprezo pelo restante da sociedade mágica. Will está trabalhando com Host essa noite. A cena na taverna é importante para entender o Will mais profundamente. Os anões são, no contexto desse mundo, o paralelo mais próximo da situação de Will, seres sem magia em um mundo que valoriza apenas isso. Eles são tratados como cidadãos de segunda classe, olhados com condescendência, ignorados. Will não apenas trabalha na taverna deles, ele claramente se sente em casa ali. Há uma solidariedade não declarada. Julius Rainberg aparece na taverna com seus 2 amigos e começa a insultar os anões presentes. É gratuito, cruel e completamente confortável para ele. O tipo de comportamento de quem nunca foi desafiado por isso antes. Will não hesita. Ele sai da posição de empregado e confronta Julius, exigindo que ele se desculpe pelos anões da taverna. Isso é arriscado em vários níveis. Julius é magicamente muito mais poderoso, tem posição social elevada na academia e o Will literalmente não pode fazer magia. Mas Will não faz cálculos de risco nessa hora. Ele vê algo errado sendo feito para pessoas que respeita e age. A briga começa. Will despacha os 2 lacaios de Julius rapidamente. Eles não eram problema para ele em combate físico. Julius é outra história.
Ele usa magia de gelo e é genuinamente talentoso. Julius usa seus feitiços para imobilizar Will, congelando-o no lugar. Mesmo paralisado, Will não recua. Ele olha para Julius com a mesma determinação de sempre, sem medo visível, sem submissão. Julius observa o olhar de Will e algo o faz parar. Ele reconhece algo ali. Em vez de ir além, Julius decide que vai terminar isso de uma forma diferente. Julius exige que Will entre no grande festival mágico. Ele quer destruir o Will publicamente, na arena, diante de todo mundo. Quer humilhá-lo de uma forma que seja visível e definitiva. Will aceita, mas impõe sua própria condição. Se vencer, Julius terá que se desculpar pelos anões da taverna. É uma condição que revela tudo sobre Will. Ele não está pedindo dinheiro, nem créditos, nem nenhuma vantagem pessoal. Está pedindo justiça para pessoas que não podem exigi-la por conta própria. Julius, confuso e levemente impressionado apesar de si mesmo, acorda e vai embora. O episódio termina com Will no trabalho noturno depois da confrontação, ainda digerindo o que acabou de se comprometer a fazer: entrar no grande festival mágico sem magia contra os melhores alunos da academia para defender a honra de um grupo de anões. É um objetivo completamente irracional do ponto de vista estratégico. É exatamente o tipo de coisa que Will Selford faz. E é assim que termina o 4º episódio de Wistoria, Wand and Sword. Will, sem magia, numa escola de magia, acaba de aceitar entrar no maior torneio da academia, sem pedir nada para si mesmo, só para defender a honra de quem o mundo despreza. Esse é o tipo de personagem que a gente torce desde o primeiro segundo. Se você chegou até aqui, já entende por que essa série é especial. A promessa, os óculos, eu faria lá em cima segurando um cristal de gelo com o nome dele nos lábios. Tudo isso está sendo construído com cuidado. Mas a história tá longe de terminar. No próximo vídeo do canal, a gente entra no grande festival de verdade. Episódios 5, 6, 7 e 8. Traição dentro do torneio, a batalha de Will contra Julius e revelações que mudam tudo o que você acha que sabe sobre essa série. Se você não quer perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho. O vídeo tá vindo. Eu sou o Sábio Lendário. Até o próximo.